Dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos Jesus jantando na casa de um fariseu. De fato, a pessoa de Jesus é uma pessoa admirável. Muitos se admiravam com os milagres que ele fazia, outros se admiravam pela sabedoria das suas palavras, outros se admiravam da autoridade que ele possuía sobre os espíritos malignos. Aqui nós vemos o fariseu se admirando porque Jesus não lavava as mãos antes da refeição. Aqui é muito mais do que uma higiene que Jesus não fez. Aqui o lavar as mãos para o fariseu é um rito de purificação. Devia se lavar as mãos constantemente para purificar-se antes de rezar e antes de comer, porque a mão poderia ter tocado naquilo que não é sagrado para o judeu. Então ele, ao comer, ele vai trazer impureza para dentro de si. Mas a admiração aqui do fariseu é uma admiração diferente das outras admirações, porque de fato cada um se admira com aquilo que tem no coração. O que chama atenção? O que nós admiramos e achamos importante das coisas de Deus, do reino de Deus? O fariseu aqui estava demonstrando diante de Jesus, com o escândalo para ele, que ficou escandalizado de um rito que Jesus não fez, aquilo que ele valorizava e o que para ele era mais importante na religião, os ritos. Jesus está dizendo: vocês fariseus, vocês ficam preocupados com o externo, enquanto descuida do interno. O que é mais importante, o externo ou o interno? Sabemos que o externo também é importante, mas desde que ele reflita o interno da pessoa. O interno onde Deus vê, e aí que tem que ser trabalhado, porque o externo sem trabalhar o interno é só um aparato, é só um rito, alguma coisa que não tem valor nenhum. Ele só chama atenção, mas ele não leva para Deus, ele não aponta para Deus, ele aponta para a própria pessoa. Então, o externo aqui que Jesus está dizendo precisa começar na purificação do coração. E Jesus aqui dá um meio de purificar o coração. Dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Então Jesus está dizendo que a esmola purifica o interno. Por quê? Porque o nosso interno é agarrado a nós mesmos. O interno nosso é egoísta por si mesmo, quer salvar a própria pele. E isso que vai levar a nós a outros pecados. Todos os pecados em relação ao outro é um desejo de Deus nos chamar para fora de nós. O não matar, não roubar, o não desejar as coisas do próximo, não desejar a mulher ou o esposo do próximo. Tudo isso é o quê? É uma correção do nosso coração que é egoísta e quer tudo para nós. Então Jesus está dizendo que a esmola vai frear o nosso egoísmo, porque vai tirar algo de nós para favorecer o outro. E isso purifica o coração. De nós sabermos que nós não existimos somente para nós. E a nossa espiritualidade não é só para nós. A nossa espiritualidade, a nossa busca de Deus
tem que fazer modificar o nosso coração. E uma verdadeira espiritualidade é essa que nos faz abrir o coração para o outro, não fechar em coisas externas, mas realmente deixar de ser menos egoísta. O que a minha oração tem freado o meu egoísmo? O que a minha espiritualidade tem dominado a minha vaidade, o meu orgulho? Então Jesus está dizendo para nós: a esmola, a caridade é um caminho para purificar o coração. O se dar ao outro, o colocar a necessidade do outro à frente da minha realidade. Às vezes a gente está tão preocupado com coisas de fazer e aparentar, e às vezes o outro está ali tão preocupado com aquilo que é básico, aquilo que é tão pequeno. Às vezes a gente não para pensar quantas coisas nós temos. Nós viemos para o mosteiro, talvez de carro, muitas pessoas não têm isso. Nós temos a graça de poder pegar um carro e ir na missa no horário que eu quero. Outras pessoas não conseguem, mesmo tendo o desejo de estar numa missa, por causa da distância, ou por causa que não tem saúde para estar aqui. Estou falando uma única coisa, mas olhemos para a nossa vida, quantas coisas que nós temos e que talvez outra pessoa não tem em nosso lugar. Dai esmola e tudo será puro para vós. Quando nós começamos a pensar que o outro tem às vezes necessidades muito mais reais, muito mais básicas que eu não tenho, eu vou começar a focar em coisas muito mais importantes da religião, né? Às vezes as pessoas ficam em cima dos padres. Padres, quantos dedos que eu tenho que colocar para fazer o sinal da cruz? É quantos dedos abaixo do umbigo, acima do umbigo? A pessoa está preocupada com isso. O sinal da cruz, se tem que fazer certinho, medido certinho. Meus irmãos, a religião é muito mais do que isso. A religião é o religar-nos com Deus e com o outro, né? Enquanto o outro que está do meu lado, às vezes tem necessidades muito mais pequenas, e por isso eles não conseguem observar tantos detalhes. Por quê? Porque a cabeça deles está preocupada com outras coisas tão importantes. Não digo que o externo não é importante, né? Mas desde que ele trabalhe o interno, né? Então peçamos ao Senhor a palavra dele, que trabalha o coração do homem, que ela trabalhe o nosso coração, que ela revolva o nosso coração, mexa a terra do nosso coração, para que nós possamos receber a Eucaristia com consciência, que nós recebamos a presença de Jesus sabendo que agrada a Jesus. É importante a gente ser chacoalhado com o Evangelho, né? Porque depois a gente vai entrar na fila para receber aquele que pregou o Evangelho para nós. Aquele que chacoalhou os fariseus é aquele que vai nos esperar na comunhão. Se ele não nos chacoalhar, nós estamos entrando na fila da comunhão sem ter consciência de quem nós estamos encontrando. Então o Evangelho sempre tem que falar alguma coisa conosco, porque senão os nossos encontros na comunhão vai ser sempre vazio. Às vezes a gente entra na fila da comunhão sem consciência nenhuma de a quem eu estou me encaminhando. Eu vou me encontrar com quem ali naquela comunhão? Com aquele que falou comigo no Evangelho. Será que eu aceitei a palavra que ele disse para mim? Será que a palavra dele caiu no meu coração? Porque agora eu estou na frente dele. E é por isso que quando eu recebo Jesus, agora é a hora de nós dois conversarmos, Senhor. Vem aqui, vamos falar aquilo que o Senhor falou comigo no Evangelho. Para mim é difícil essa palavra. Para mim, Senhor, eu ainda preciso me converter diante dessa palavra.
É isso que a gente reza depois da comunhão. Tem gente que comunga e já não sabe o que falar com Jesus. Ele puxou o assunto conosco no Evangelho, prolongou o assunto na homilia. Então, quando você receber ele, é sobre a homilia que você deve rezar. Se você está querendo vivê-la, se você é capaz de aceitá-la e é capaz de se abrir para essa palavra que quer te salvar.